Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do nosso Hive Training. O tema de hoje é 3 erros que nos fazem desistir rapidamente dos nossos bons hábitos. Então, acho que todos já passaram por isso, né? Aquela decisão que tomamos, vou começar a fazer uma melhor dieta, uma melhor alimentação, vou começar a estudar a partir de segunda-feira, vou começar a fazer atividade física, enfim, tomo ali uma série de decisões que vão fazer diferença na minha rotina. E aí, o que é que acontece? Eu começo ali com todo gosto de gás e pouco tempo depois, como mágica, eu vou diminuindo a intensidade naquela atividade, naquela meta, até o dia que eu paro. E aí volto para como estava antes, até quando o incômodo daquela falta daquela atividade, daquele hábito, se torna maior de novo do que a minha zona de conforto, e aí eu volto a buscar, a programar e a iniciar aquele hábito, quando consigo. E assim a gente vive num ciclo de inicia um certo hábito, para um certo hábito, inicia um certo hábito e desiste de um certo hábito. E a nossa live de hoje é falar sobre 3 desses erros que comprovadamente faz você, eu ou outras pessoas por aí parar com aquele hábito tão importante, seja para a saúde física, mental, para a área profissional, a área financeira, para os relacionamentos. Então, vamos, de forma muito objetiva hoje, falar sobre esses 3 hábitos. Então, o primeiro deles, pessoal, podem ir anotando, é não automatizar os bons hábitos. Primeiro erro dos 3 que eu vou falar hoje é não automatizar os bons hábitos. O que é isso, Glauber? Vamos lá, vou trazer um exemplo para vocês entenderem. Se você quer se alimentar melhor, qual é o segredo? É automatizar. Como? Deixar, por exemplo, marmitas prontas. Quando você não deixa marmitas prontas, que você vai ter que, na hora da refeição, preparar a refeição, lembrar dos ingredientes, da quantidade de cada ingrediente, vai ter que sair montando o prato, esperando cozinhar, fritar, ou seja, esquentar, preparar. O que é que vai acontecer? Você gerou uma maior dificuldade, você gerou um maior atrito naquele hábito. Então, a partir disso, a tendência de você desistir de colocar em prática aquela alimentação saudável aumentou, porque você não automatizou. Vou trazer outro exemplo: exercício físico. Você planejou de ir para a academia ou ir para, sei lá, caminhar, correr, mas você não pensou, não definiu a roupa que você vai usar. Você não definiu o treino que você vai fazer, a quantidade de tempo, a série exatamente, os exercícios. E aí o que é que vai acontecer? Aonde, de repente, você vai caminhar? Aí você chegou na hora. Quanto mais seu cérebro tem que pensar, mais provável dele desistir. Quanto menos seu cérebro precisa usar de esforço, gastar energia, cognição para você executar um certo hábito, mais provável de você executar. Outro exemplo, na área dos estudos, você ainda nem sabe o livro que vai ler, você decidiu ler, mas não sabe o livro que vai ler, o capítulo que vai ler, né? De quanto a quanto vai ler, quanto tempo, depois de que você vai ler, depois de qual hábito, ou antes de qual hábito você já tem, você vai ler. Então, como você não automatizou, necessariamente, quando chegar na hora, o seu cérebro tem agora uma grande tendência de pular a etapa, de não perder tempo nem esforço, gastar esforço com aquilo que não está automatizado. O cérebro gosta de facilidade. Somos preparados para isso. Só sobrevivemos ao longo do tempo porque o cérebro poupava esforços naquilo que gerava um retorno menor do que o esforço. Então, tendemos a ficar na zona de conforto por tudo aquilo que não é claro, que não está límpido e automatizado na nossa rotina. Então, vamos para o passo 2. Erro 2. Não tornar difícil o hábito ruim.
Primeiro passo, automatizar o hábito que eu quero ter. Segundo passo, segundo erro, não tornar difícil o hábito ruim. Então, por exemplo, você quer economizar dinheiro, você tem que dificultar o hábito da compra. Se eu vou sair para uma loja, o que é que eu vou fazer? De repente, eu vou levar o cartão de crédito, só que tem um limite X, ou nem vou levar o cartão de crédito. Mas se eu vou para a rua, se eu vou para um shopping para passear, mulheres aí que gostam muito de passear em shopping, às vezes, pelo menos algumas mulheres que eu conheço, inclusive a minha mãe, ela quer sair de casa para passear no shopping. Ela não quer comprar, mas ela sempre chega com compra. Por quê? Porque ela não dificultou o hábito. Então, se eu vou só passear e não levo o cartão de crédito, é mais provável eu não comprar, não é verdade? Então, e hoje o pior é que as empresas já aprenderam a nos sabotar, a burlar o funcionamento do cérebro. Então, eles estão facilitando tudo, né? Hoje temos cartões no celular. Se esquecer a carteira, eu posso agora comprar através do cartão no meu celular, ou até mesmo pelo Pix. Enfim, toda a facilidade do mundo. Outra coisa, iFood, Shopee, Amazon, Magalu, Casas Bahia, tá tudo ali no celular o tempo todo, a um clique do quê? Da compra, ou seja, do gastar dinheiro. E aí, se você não dificulta de alguma forma isso, você vai ter problemas, porque você não quer ter aquele hábito, mas acaba tendo pela facilidade. Inclusive, o iFood, né, em relação não só ao gasto financeiro, mas a questão da saúde, dos fast foods. As pessoas estão comprando cada vez mais pela facilidade que o aplicativo oferece. Então, eu, por exemplo, até hoje eu não tenho iFood no meu telefone. Eu não tenho iFood. Eu tenho Shopee, tenho tudo isso por necessidades e é uma eterna briga. Mas pelo menos o iFood eu não tenho. Então, você quer não ter um hábito X, Y, Z, você dificulte. Então, quer diminuir o consumo de açúcar? Dificulta o acesso ao doce, por exemplo. Não tenha chocolate em casa, não tenha bagana. Deixe para comer doce, como eu faço. Eu não recuso quando eu estou em aniversário. Pelo contrário, eu avanço logo para não perder nem tempo e ficar gastando esforço em me controlar com aquilo. Então, mas em casa eu não tenho. Eu não tenho nada de bagana dentro de casa. Então, ou seja, no dia a dia, não tem o perigo de eu estar comendo besteira, que para mim, de uma forma ou de outra, é indesejada. E sei que faz mal e é contrário aos meus objetivos. Outro exemplo, ao voltar do trabalho, faço o trajeto que não passa em frente à padaria, à sorveteria, ao açaí, porque se você passar na frente, aquele diabinho chamado amígdala cerebral que temos aqui no nosso cérebro, o que é que vai acontecer? Principalmente se você estiver, né, sob efeito de cortisol, quando você passar em frente de um danado desse, na padaria, do açaí, da sorveteria, ele vai dizer, entre, você merece um docinho, é só um docinho por hoje, você trabalhou, você se estressou, você se esforçou, você merece. Então, conscientemente, evite passar, se você quer evitar essas calorias, evite passar na frente desses abençoados. Então, terceiro erro, querer sempre ter uma sequência perfeita. Já falamos sobre isso, né? No exemplo da dieta. Então, estamos ali fazendo, se alimentou bem de manhã, se alimentou bem no almoço, aí errou na janta. Ou errou no almoço. Aí, quando errou no almoço, aí você já desiste da alimentação no dia, da alimentação saudável no dia. Aí já não tem mais janta que qualidade saudável nenhuma, aí pai ainda termina de fazer a ceia, o lanche, esculhambou tudo, né? Esculhambou absolutamente tudo. E pior do que isso, você agora se sente incapaz e desiste no outro dia e no outro dia, porque você simplesmente não soube vencer a sua falha. No sentido de, não me alimentei bem nessa alimentação, nessa refeição, porque, por exemplo, tive que almoçar com amigos e um prato em comum, e o prato era gostoso e gordo, e eu não ia recusar. Beleza, então a próxima alimentação você já pode fazer de forma saudável. Assim é com atividade física. Não é porque eu não fui numa quarta que eu não vou mais na quinta, na sexta, não vou na semana que vem de forma direita. Então, se eu faltei, pronto, essa semana mesmo, eu faltei sexta, sábado e domingo, por motivo de dores. Mas a dor passou, e segunda-feira eu fui. Não precisava mais esperar ou desistir da atividade física ou esperar virar, sei lá, um mês ou qualquer coisa para voltar para a academia.
Então, não precisa você ter uma sequência perfeita. Além do mais, o que já falamos, se não consegue fazer 100%, faça 80%. Se você não vai conseguir ler 2, 3, 4, 5 páginas de livro, leia um parágrafo. Se você não vai conseguir fazer atividade física na academia, faça um agachamento, faça uma reflexão em casa. E assim vai. Então, primeiro erro, não automatizar os bons hábitos. Segundo erro, não tornar difícil o hábito ruim. Terceiro erro, querer sempre ter uma sequência perfeita. Então, pessoal, aceitar que hoje não deu para seguir o plano, mas decidir continuar amanhã é o melhor jeito de se acostumando com aquela atividade. Principalmente se você está no processo de quê? Que eu falo de adaptação, para depois vir a consolidação, para depois vir a maestria no hábito e no estilo de vida desejado. Então, por hoje, de forma muito objetiva, era esse o conteúdo, e agora estou aberto aí a perguntas e dúvidas. Vamos lá? Oi, Glauber, é Paloma, boa Oi, noite. Paloma, boa noite. Me fale uma coisa, você falou sobre amígdala cerebral, você poderia me explicar sobre isso, o que que ela induz a gente a fazer, tipo, é o errado, é o cometer o deslize, como é que funciona Não, isso? Que eu a não amígdala entendi. cerebral é parte que impulsiona nossas emoções, nossa impulsividade, por instinto de sobrevivência, certo? É uma região do cérebro responsável pelo o impulso das emoções. Então, sei até que ponto você assistiu todas as lives, mas no dia a dia nós fazemos coisas para buscar a sobrevivência. O cérebro tem a função de nos favorecer a sobrevivência, nos distanciando daquilo que é uma ameaça, que ele entende como uma ameaça à sobrevivência, e nos aproximando daquilo que é favorável à sobrevivência. De maneira geral, temos 3 sistemas operacionais funcionando para garantir nossa sobrevivência. 3 sistemas operacionais com objetivos diferentes. Objetivo, nos deixar seguro, ou seja, distante dos perigos, evitar perigos e transtornos, seja na saúde física, na integridade, no acidente de trânsito, no acidente de trabalho, seja na questão financeira, né? Buscando manter a segurança financeira, segurança profissional, segurança social. E isso é o primeiro, sistema operacional, evitando, mantendo segurança e evitando tudo que traz perigo. Segundo sistema operacional, é fazer coisas, esse sistema nos faz o tempo todo buscar fazer coisas que tragam prazeres. Em regra, tem a ver com alimentação, porque é necessário, né, alimentação para a sobrevivência, e com o sexo para a perpetuação da espécie. Mas tudo que de uma forma ou de outra traz conforto e prazer, como dormir, como tomar água, como hoje em dia, né, tá num ambiente agradável, num clima agradável, nem muito frio, nem muito quente, é tudo aquilo que é olfativamente prazeroso, termicamente tudo de pele, visualmente prazeroso, o que mais? Paladares prazerosos, e sim, enfim, em cima dos 5 sentidos. Então, nosso cérebro o tempo todo está nos induzindo a buscar prazer através dos 5 sentidos. E o terceiro sistema operacional é o sistema da conexão com pessoas. O cérebro entende e a natureza entende que para sobreviver precisamos de pessoas próximas. Quanto mais pessoas próximas da gente, mais garantida é a nossa sobrevivência, né? Você imagina os nossos ancestrais, se eles estivessem sozinhos para lutar contra um predador, era mais difícil. Mas se ele estivesse sozinho para ir atrás de um alimento, era mais difícil. Então, quanto mais pessoas juntas, mais provável de vencer uma luta contra um predador ou de encontrar uma caça. Então, a amígdala cortical é quem fica ali como responsável de reconhecer isso e nos impulsionar a uma ação, certo? E só que quanto mais, é como fosse, eu sempre digo, esses 3 sistemas operacionais são 3 recipientes. E quanto mais vazios, ou seja, quanto mais insegurança você está vivendo no dia a dia e menos sensações de segurança, quanto menos
prazeres você está vivenciando no dia a dia. E quanto mais desprazeres você está vivenciando no dia a dia, esse recipiente vai ficando vazio. E quanto mais vazio, mais a amígdala cortical, que é responsável por reconhecer essas experiências, essas necessidades e lhe impulsionar um comportamento, quanto mais vazio, mais impulsiva ela se torna, mais ativa, que a gente chama superexcitada. Então, você se torna uma pessoa impulsiva, seja para uma reação de raiva, seja para não para avançar no alimento prazeroso, né? Ou seja, para estar ali se aproximando de pessoas. Então, quando eu falo, quando você está passando por uma padaria ou pelo um açaí, principalmente se você está ali, foi submetido a muito estresse, e estresse significa ameaças a essas três necessidades, ou situações de insegurança, ou situações desprazerosas, ou conflitos em relacionamentos, mais sua amígdala está impulsiva, e quanto mais você tiver nesse estado, mais você vai ser jogado para cima do açaí, do sorvete ou da padaria. Então, não devemos confiar na nossa força de vontade, porque somos os seres que agimos de acordo com a nossa fisiologia, até de forma inconsciente. Então, mais do que confiar na força de vontade, é ter essas estratégias. Por exemplo, eu até ia falar, esqueci, lembrei agora, é provado que pessoas em restaurantes que menos comem, por exemplo, não são as que são mais disciplinadas e as fodonas de força de vontade. Por exemplo, são as pessoas que ficam de costas para o balcão do self-service. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então, essas pessoas de costas, elas acabam comendo menos. Outro tipo de pessoas que menos comem em restaurante são aquelas pessoas que, quando estão em uma mesa encostada num canto, uma mesa de 4 lugares, ela fica encostada na parede. Isso quer dizer que, para ela sair e se alimentar mais, ela vai ter que incomodar uma pessoa, a pessoa vai ter que sair para ela passar. Então, ela acaba não colocando adiante, né, para não ter esse esforço, ou seja, ela dificultou o hábito inconscientemente, o comportamento inconscientemente, ela acaba comendo menos por isso. Então, basicamente isso, a amígdala cerebral, ela tem esse objetivo de impulsionar, de reconhecer as ameaças, reconhecer as coisas que favorecem nossa sobrevivência e jogar para cima, ok? Muito obrigada. Ficou claro mesmo? Super, hiper claro. Pronto. É aquela história que outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que ela estava com compulsividade alimentar. E aí eu falei para ela assim: quando você for comer, você tem que olhar para a comida ou desejar a comida e perguntar para você: eu vou comer por quê ou para quem? Por quê? Porque eu estou com fome, porque meu corpo está necessitando. Tem mais de 6 horas que eu estou sem se alimentar, 4 horas, não sei qual é o seu ritmo de alimentação diário entre uma refeição e outra. Ou você está comendo por causa de quem? Porque sua mãe brigou, porque o marido brigou com você, porque sua filha fez uma malcriação, porque o seu pai está doente, porque sua mãe está doente. E aí você desconta aquele problema, naquela angústia na comida. E ela, nossa, Paloma, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu disse, mas você tem que parar para pensar. Você está com fome ou você está comendo por alguma coisa que você nem sabe o que é. Pois é. Isso aí é você, na hora de sair da impulsividade, né, sair do automático e trazer para a consciência. Quando você consegue, na hora H lá, ter essa postura e lembrar sobre, né? Por que eu estou comendo? E se eu comer, o que é que vai acontecer? Né? Isso vai atrapalhar meus objetivos. Aí você lembra da forma física que você não quer ficar, lembra da forma física que você quer ficar. Aí você trouxe para o escrutínio da realidade. Você conseguiu pausar o funcionamento da amígdala e trouxe agora para o funcionamento do córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pela sensatez, pelo planejamento, pela, vamos dizer, o autocontrole e a realização de objetivos futuros. Então, quando você consegue, a questão é que quanto mais sua amígdala está superexcitada, quanto mais esses recipientes estão vazios, menos você vai vai ter a oportunidade de ter essa sensibilidade, porque você vai estar realmente muito impulsionado. O seu córtex pré-frontal não vai nem conseguir ter uma atuação nessa situação. Então, por isso, eu digo mais uma vez, que o segredo de tudo para a vida, de tudo, absolutamente tudo, é o estilo de vida. Estilo de vida tem a ver com o quê? Com colocar em prática de forma consciente aquilo que é importante
para a minha vida na área física, mental, profissional, social, financeira. Então, quanto mais, de forma antecipada e diária, eu invisto no meu estilo de vida, mais o funcionamento do meu cérebro, das regiões vão ficar adequadas, né? E fora que os resultados que esses próprios hábitos vão trazendo no dia a dia. Mas quanto mais, por exemplo, eu tenho conexão com a natureza, quanto mais eu invisto num sono de qualidade, menos a minha amígdala cortical fica... É cortical e cerebral, certo? Ela fica excitada. E mais o córtex pré-frontal fica ativo. Então, eu me torno uma pessoa muito menos impulsiva e muito mais racional, muito mais reguladora das emoções. Então, é basicamente isso. Pessoal, estilo de vida. Estilo Muito obrigada. de alta performance, com aqueles pilarezinhos que eu vou aqui lembrar vocês rapidamente. Atividade física, alimentação saudável, sono de qualidade, cuidado com a aparência, otimismo, que tem uma variaçãozinha de coisa. O que mais? Estudos, né? Que é desenvolvimento intelectual. Olha, estudo, para você entender, é estudar, ler, ela mata a fome sensorial, que eu estava falando lá no início, eu não sei quem acompanhou. Então, realização profissional, inteligência financeira, o que mais? Eu nunca consigo lembrar de todos. Mas fazer fazer o bem a forma mais forte de ajuste da nossa fisiologia, é fazer o bem. E, enfim, então todas essas coisas aí são hábitos, comportamentos e escolhas que devem estar presentes na nossa rotina. Então, você quer ter uma vida de sucesso, aprenda a inserir na sua rotina tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, é importante para a sua vida. Quando aprendemos a inserir na nossa rotina todos esses pilares, que são aí vários, aos poucos, momentos mínimos, nos tornando cada vez melhor nesse estilo de vida, é como mágica. Eu sempre falo, quando você insere na sua rotina tudo que é necessário, a mágica acontece, porque tudo funciona adequado e é um ciclo virtuoso. Então, não adianta a gente querer estratégias, segredos, malabaristas para ter uma vida de sucesso, para vender mais, para estudar mais, para ganhar mais dinheiro, se eu não tenho um sono adequado, se eu não pratico uma atividade física, se eu não me relaciono bem com as pessoas e se eu não tenho contato com a natureza e por aí vai. Então, enfim, pessoal, acho que por hoje era isso. Mais alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui o que vocês falaram. Palavra-chave, estilo de vida, de Alexandra. Parabéns, muito bom. Então é isso. Amanhã nossa live vai ser os 3 hábitos perigosos. Espera aí. Os 3 hábitos perigosos que fazem você estar cansado o dia todo. Vamos falar sobre isso, porque também é muito real, né? Tá aí muita gente caindo nisso, já acorda ali cansado e vai cometendo esses erros, esses hábitos errados aí, que de uma forma ou de outra vai atrapalhando todo o nosso dia a dia, gerando mais estresse, mais desgosto, maior sensação de incapacidade e de não conseguir resolver o que é preciso. Então, vamos aprender sobre isso amanhã, 19h30. Mais uma vez, meus parabéns a todos, agradeço a presença de cada um. Vou fazer o print aí, para não esquecer, por hoje. O que mais? Sigam no Instagram, glauber.neuro, se inscrevam no canal do YouTube, Glauber Neuro, e vou deixar a frase para vocês. Eu separei 2 frases, eu vou ler as 2 frases hoje. Não deixe que os erros de hoje impeçam o progresso de amanhã. Ou seja, continue firme em seus bons hábitos. E a segunda frase é: lembre-se, a mudança é um processo gradual, então não desanime diante dos obstáculos. Então, pessoal, por hoje era isso, e fica aí meu boa noite a todos e até amanhã.